E nesse quarto episódio do podcast Histórias que Conectam, Mulheres que Inspiram, recebo hoje Michelle Ott Pires. Na verdade, é ela que está nos recebendo no espaço dela, que está sendo inaugurado neste mês. Olha que honra, amiga. Muito obrigada por nos receber aqui no teu espaço. Lindo, maravilhoso. E vou pedir que tu te apresente para nós. Então, é um privilégio esse convite de alguém que é muito especial e que, com certeza, hoje faz parte da minha vida. Foi alguém que o universo me presenteou e que colaborou muito, né, com essa minha nova jornada, com essa minha caminhada como terapeuta sistêmica, consteladora. E me apresentando já, né? Eu sou a Michelle, trabalho com constelação sistêmica familiar, trabalho com terapia sistêmica também. Sou bancária há 18 anos, foi através desse local também que é muito especial nas nossas vidas, que faz parte das nossas histórias, que nós nos conhecemos. E hoje, então, estamos também trilhando um caminho conjunto, né? Caminho de auxiliar outras pessoas a se conhecerem e se descobrirem, transformarem a sua vida e tornarem a sua vida de uma maneira mais leve. E é um prazer estar aqui, minha amiga querida. Eu respeito e admiro muito o teu trabalho e vou estar sempre pronta para te aplaudir, para contribuir nessa tua jornada linda, porque eu tenho certeza que tu tem muito a auxiliar outras mulheres, assim como tu me auxiliou, olhou nos meus olhos e me disse: segue esse caminho que teu olho está brilhando. E aí eu me tornei consteladora familiar, que era algo que já estava ali realmente latente dentro de mim. E graças a esse teu olhar assim minucioso, amoroso, eu pude reconhecer naquele momento esse desejo que estava tão presente. Que lindo, obrigada. Eu queria que tu contasse quem é a Michelle. Assim, a Michelle, terapeuta, consteladora, é maravilhosa, é incrível. Eu recomendo. Sou suspeita porque eu recomendo. Acho que todo mundo deveria participar, passar pelas mãos e pelo olhar da Michelle. Mas eu gostaria que tu contasse quem é a Michelle, além da mãe de três, além da bancária, além da terapeuta. Quem é a Michelle? Nossa, que difícil isso, hein? É tão mais fácil a gente olhar para o outro e ver o que a gente e nos enxergarmos através do outro também, porque quando a gente olha para o outro, a gente está trazendo muito de nós, né? Mas eu sou uma pessoa que gostaria de trazer mais amor para o mundo, né? Eu sou uma pessoa que confio nas relações ainda, nas relações de amizade, nas relações, nos relacionamentos de amor, na família, e, e eu me empenho muito para isso, assim. Eu costumo levar para todas as minhas áreas da vida, em todos os momentos, a verdade. Procuro ser uma pessoa sempre verdadeira e trazer propósito nas coisas que eu estou fazendo e trabalhar também com a confiança das pessoas, porque tanto numa instituição financeira quanto na terapia, e principalmente com a minha família e com os meus filhos, eu procuro sempre falar a verdade, trazer para eles a consciência, a clareza do que eu estou fazendo, não tratar as pessoas diferente do que eu gostaria de ser tratada. Então, eu sou uma pessoa que faço tudo com amor por onde eu passo. E o universo ele acaba nos presenteando com alguns presentes mesmo, com algumas oportunidades, quando nós conseguimos ter clareza do que a gente quer, nós acabamos conseguindo conciliar, que é o que está acontecendo agora no momento, duas profissões que são tão diferentes, mas que eu estou conseguindo conciliar na minha vida através desse meu desejo de fazer o bem ao próximo, de ajudar as pessoas nas áreas que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que elas, porque eu penso que todo mundo pode contribuir com o mundo de alguma maneira e que todos nós, todas nós, temos algo para ajudar o outro, assim como sermos ajudadas, como tu me ajudou lá atrás, como tu me trouxe um olhar diferente
e leve esse olhar para tantas mulheres, eu consigo de alguma maneira contribuir na vida financeira das pessoas, na realização de sonhos, consigo contribuir nesse olhar sistêmico de liberação de coisas que elas não precisam mais carregar. Eu consigo contribuir na formação e na vida dos meus filhos, né, da minha família. Então essa é a Michele, que leva um pouquinho mais, tenta levar um pouquinho mais de amor e leveza para a vida das pessoas. Que coisa linda, gigante isso. Michele, e como é que tu chega hoje? Como tu estás hoje? Hoje tu tá novo, no teu espaço novo, inaugurando esse mês. E como que a Michele chega nesse estágio, nesse novo processo? Eu tô completando 2 anos de consteladora, né, 2 anos que eu fiz a minha primeira constelação, fui acolhida em 3 lugares diferentes, por pessoas especiais, por outros 2 consteladores que têm, né, o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho deles. E eu senti que chegava um momento de eu ter o meu lugar, o meu espaço, para receber as pessoas do jeito que eu adoro, assim, com muito carinho. E é um desafio sempre dar um passo, né, assumir um compromisso com uma sala, com um espaço que vai acolher tantas pessoas. Mas eu senti que esse era o momento de eu me arriscar mais também e me permitir fazer algo que me traga mais liberdade de receber as pessoas, de fazer outros trabalhos, de conseguir colocar a minha cara, né, no lugar onde eu estou trabalhando, assim, com do meu jeitinho, devagarinho, tá tomando forma, e todas as pessoas vão ser muito bem recebidas aqui, vão receber um pouquinho do meu amor. Quando eu estou ali preparando esse espaço, meu marido me ajudando a pintar, eu preparando ele ali com aquele papelzinho de parede líquido, cada pedacinho está sendo colocado com amor. Então essa sala ela está sendo preparada, né, com essa energia que eu desejo que cada um receba quando entrarem nessa porta. Isso aqui para mim é um portal que eu estou abrindo, um portal para uma vida mais leve, um portal para reconexão com amor, enfim, para algo bom, algo novo que está chegando para mim e para quem vem junto comigo, né? Eu já vou aproveitar e vou dizer que tá lindo, né? Tá a cara de Michele, que a gente sempre diz assim, a Michele é uma pessoa refinada, tudo que ela faz, assim, é cheio de detalhes, é uma delícia, é gostoso, é lindo. Olha a Então, expectativa alta, hein? Eu sempre falo, a gente não pode aumentar muito a expectativa, que aí vem a frustração. não, de ti nunca, amiga. Teu espaço já está lindo e ainda nem foi inaugurado, né? Não, Então, ainda vai melhorar, vai melhorar. teve um momento na tua vida que te transformou? Fez. Só de pensar nesse momento eu já fico emocionada, porque nós acabamos de comemorar o aniversário de 15 anos da minha filha e a chegada dela nas nossas vidas, que foi quando a nossa família ficou completa, é um momento que veio trazer muita coisa para nós, assim. Além de completar a nossa família, a chegada dela da maneira que foi, veio nos trazer, veio me conectar com a minha fé, com a minha certeza de que eu não estava sozinha, veio me trazer perguntas, veio além da certeza da fé, ele veio me trazer muitas dúvidas de por que algumas coisas são assim, por que as coisas acontecem. E foi ela também, nas dificuldades dela de adolescente, na busca pelo amor incondicional, na busca por esse amor de mãe, né, de ver os seus filhos bem, que eu fui e me conectei, fui buscar mais conhecimento e me conectei e encontrei a constelação familiar. Num primeiro momento eu não quis olhar para aquilo que trazia, mas eu vi que o que estava ali fazia todo sentido e eu utilizei o aprendizado para trazer mais leveza para a vida da minha filha, para tomar algumas decisões que foram importantíssimas e que através dessa consciência, através do que essa atitude trouxe para a nossa vida, eu me tornei consteladora.
Então, o propósito de algumas coisas que acontecem na nossa vida, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. E nessa data, assim, nesse momento, né, não foi por acaso que foi justamente nesse momento da festa dela de 15 anos, que eu acabei abrindo a sala. Enquanto estava organizando uma festa, eu estava organizando uma sala. Então eu sinto que ela veio para me trazer muito mais do que eu posso imaginar e que com certeza a nossa caminhada assim juntas ainda vão ter muitos outros desfechos, porque eu estou percebendo o quanto ela também está conectada com tudo isso, sabe? Ah, eu acho que é isso, assim, sem falar muito, sem expor tudo, mas é, esse momento, assim, da chegada dela, que completou as nossas vidas e que abriram caminhos que eu não imaginava de trilhar, assim. E em algum momento, tu mudou a forma com que tu enxerga a vida? Eu acho que dá para dizer que sim, que eu mudei, porque eu sempre brinco que eu sou uma metamorfose ambulante, que eu passo mudando o tempo todo, porque eu fui criada sem ter uma religião. Minha infância e adolescência foi, digamos que longe da fé, né? Não tive o exemplo familiar disso. Quando eu me tornei mais madura, através da dor, de um momento ali de necessidade, eu encontrei a religião, né? Me religuei com Deus, acreditei em algo muito maior do que eu, me tornei uma trabalhadora na casa que eu frequento e trouxe a certeza disso. Mas quando eu comecei a estudar sobre constelação e buscar as questões dos campos energéticos, isso para mim também foi uma quebra de paradigmas ali, porque eu não sabia se isso não ia contra a minha fé e tudo que eu tinha aprendido até então. E eu tive que buscar ter certeza que não, de que eu não estava fazendo nada errado, porque muitas vezes a nossa fé ela vem atrelada de muitas crenças limitantes e que nos prendem e que nos impedem de olhar além. Então eu fui buscar algo diferente, estudei muito para ter certeza que aquilo não ia contra aquilo que eu tinha aprendido e aquilo que eu praticava há tanto tempo e que me fazia tanto bem e que eu sabia que tinha muito sentido para mim e que eu não queria abandonar. Então, vieram as terapias, vieram outros aprendizados, eu fiz outras formações que não tocaram no meu coração e que não fizeram sentido, mas que eu respeito, porque existem vários caminhos diferentes. E eu tô pronta para mudar de novo a hora que eu tiver que mudar, sabe? Porque eu acho que a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai experimentando outras coisas e vai percebendo que, na verdade, a gente não sabe nada. A gente sabe um pouquinho de cada coisa, no que a gente pode se achar especialista, daqui a pouco tu vai ver que tu não é especialista de nada e tá tudo mudando o tempo inteiro e eu tô mudando o tempo inteiro. E tá tudo bem assim para mim. Eu hoje gosto muito de escutar outros pontos de vista, inclusive gosto e respeito e gosto de me comunicar com pessoas que pensam diferente de mim, que eu acho que isso é algo muito importante para o momento que a gente está vivendo. Nós respeitarmos a opinião dos outros, escutarmos, porque a gente tem mais a aprender com quem pensa diferente de nós do que com quem pensa igual. É mais confortável eu vir aqui só conversar contigo, porque nós somos parecidas em várias coisas, do que eu conversar com outra pessoa que pensa diferente. Então eu estou pronta para mudar. E às vezes alguém que me critica ou que pensa diferente de mim me traz novas perspectivas e que vão fazer eu crescer. E que vão me dar o desejo de estudar e conhecer sobre outras coisas que eu não conhecia ainda. E então eu estou aberta. Estou aberta à mudança, estou aberta para o novo, eu estou deixando o universo trazer. Hoje, já ouviu falar disso? Não, como é que funciona? Curiosidade é algo que está me movendo bastante. Gostaria de ter que meu dia tivesse 48 horas para me conseguir estudar tudo e ir atrás de tudo que eu desejo.
Tu falou sobre crença limitante, né? Sobre religião, sobre estar aberta ao novo. E tem alguma história que tu possa compartilhar com a gente sobre isso? Sobre alguma crença que daqui a pouco tu conheceu alguma outra coisa, alguma perspectiva diferente e que hoje tu olha diferente ou tu encara diferente? Não sei, assim, no momento não me ocorre muito alguma coisa, né. O que eu posso dizer para vocês é que eu tive o privilégio de, antes da chegada dos meus 2 filhos, saber que eles estavam vindo. A história da Maria Laura vai virar um livro ainda, vou esperar ela crescer mais um pouquinho, eu já disse para ela que, mas o João Miguel também, a gente sabia que eles estavam chegando, então isso reforçou a nossa fé e a certeza, né, desse planejamento familiar mesmo antes da chegada aqui. E isso também se conecta com a constelação familiar, porque a gente sabe que existe todo um planejamento sistêmico, espiritual, energético para a nossa chegada. Não é à toa, nós estamos aqui nesse plano para evoluirmos, para expandirmos a nossa consciência, para sairmos melhores do que a gente chegou. Mas algo assim que tenha mudado, não me ocorre nada assim que tenha feito eu me liberar de alguma crença, talvez que tenha adicionado, né, algumas coisas, porque a crença ela pode ser uma crença positiva que te faz bem e que tu não deseja, né, abandonar, ou ela pode ser uma crença negativa também. Algo que vem muito forte assim para mim, quando falamos em crença, é a questão da crença da escassez, né? Que aí conecta aí o meu trabalho no banco, nesse setor financeiro, com a questão muito sistêmica de que os nossos ancestrais, eles passaram muitas dificuldades, muita necessidade. Eu sou de uma família muito humilde, que não teve o privilégio de estudar e que eles tiveram que lutar muito para conquistar o que eles conquistaram, que hoje eu já passei muito adiante disso, né, através do incentivo deles também, mas essa crença com a escassez, essa dificuldade de romper aí algumas barreiras, de se permitir ter mais, de se permitir fazer diferente do que o nosso sistema familiar fez, de se permitir ser diferente de outras pessoas do sistema que não conseguiram talvez ter essa prosperidade financeira. Então hoje eu acho que essa crença de escassez que eu vinha carregando, eu já consegui olhar para ela de uma maneira diferente, estou honrando de uma maneira diferente, mas é algo que eu ainda estou trabalhando para liberar. Tu sabe que o interessante é assim, né? Eu penso dentro do meu trabalho, ele se torna, às vezes as pessoas me perguntam, tu é mentora, tu é terapeuta, tu é consteladora, o que é esse trabalho que tu faz? Eu digo, é uma mistura de tudo, porque nós vamos na terapia, sim, buscamos a raiz dos problemas, das questões, através da terapia sistêmica, né, das leis sistêmicas, mas eu trago muito do que eu vivi, da experiência que eu tenho. Então, algumas questões que eu já consegui vencer e que eu já ajudei outras pessoas a superarem, a perceberem, eu tenho mais facilidade de ajudar e de conduzir. Então, sim, a gente acaba que tem muito mais facilidade de auxiliar numa jornada que a gente já conhece e que já deu certo para nós. E isso, inclusive, é algo que tu pode falar muito bem, né? Porque tu tivesse muitas mudanças já dessas questões financeiras, a gente já conversou muito sobre isso, e é um exemplo disso, do quanto algo que fez sentido para nós é mais fácil da gente levar para o outro. E aí, esse é meu propósito também, a gente multiplicar aquilo que faz sentido para nós. Então, quando eu conseguir olhar para essa escassez, olhar para essas crenças e essa dificuldade de fazer diferente do que o meu sistema fazia, de ser uma pessoa plena, próspera e feliz, porque como que eu vou falar para os outros que eu estou feliz? Como que eu vou mostrar para os outros que eu tenho uma situação financeira melhor? Isso me causava um peso e uma dor. Hoje eu quero liberar, né? Ainda às vezes vem aquele, porque não é rápido assim, num passe de mágica, não existe mágica nem milagre,
Mas isso faz sentido para mim, e aí no momento que eu vou avançando, outras pessoas que precisam tirar aquela camadinha que eu já consegui tirar, elas vão chegando e eu consigo auxiliar elas também. Amei isso. Mas Michele, teve algum momento difícil na tua vida que tu precisou superar e que tu poderia compartilhar com a gente? Talvez esse seja o meu momento mais difícil. E é até estranho de falar sobre isso, porque a gente não vai para as redes sociais falar do difícil. E eu acho que isso é algo que precisa ser mudado. E eu te agradeço por essa pergunta, porque várias vezes eu tive vontade de falar, mas eu acho que as pessoas não querem muitas vezes ouvir, né? Mas essa vida que ela não é linear, né? Como eu digo, é um eletrocardiograma e cheia de desafios, ela precisa ser falada e contada, porque é aí que as outras pessoas conseguem muitas vezes se identificar e se conectarem e perceberem que elas não estão sozinhas. E por que que esse é um momento mais difícil da minha vida? Porque durante toda a minha infância talvez não, mas toda a minha adolescência e minha vida adulta, eu sabia que ia chegar à fase de que eu precisaria cuidar do meu irmão, que eu tenho um irmão que tem problemas mentais bem sérios, e que eu também precisaria cuidar da minha mãe. Então, hoje a minha mãe está idosa, tem 82 anos, e ela tomava conta do meu irmão até pouco tempo atrás. E nesse momento eu preciso cuidar dos dois. E aí, sistemicamente, isso é um desafio tremendo. Por quê? Porque eu preciso respeitar as decisões, as escolhas da minha mãe, sem ocupar o lugar dela. E quando nós vamos cuidar de alguém, nós acabamos muitas vezes colocando o nosso desejo, a nossa vontade em cima da vontade daquele outro, porque é tudo muito rápido, muita pressa, a gente não tem tempo, a gente não tem, às vezes, a condição financeira ideal e necessária para fazer isso. E aí nós acabamos impondo as nossas vontades e saímos do nosso lugar de força, né? Que na constelação a gente traz muito isso. O meu lugar de força é meu lugar de filha diante da minha mãe, é meu lugar de irmã igual diante do meu irmão. Apesar de hoje eles precisarem de um auxílio meu, material, organizacional, de saúde, financeiro ou do que for, de eu ser a curadora do meu irmão, eu preciso respeitar ele na grandiosidade do que ele vem enfrentando nessa vida. E eu preciso respeitar as decisões da minha mãe enquanto mãe dele e que ainda está lúcida, e também aceitar que em alguns momentos ela não vai estar tão lúcida assim, e aí eu preciso equilibrar isso. E me manter no meu lugar de filha, de pequena diante dela, respeitando toda a história, tudo que ela trouxe. Então, esse momento é o meu momento mais desafiador. E a luta é constante. Acabo, às vezes, precisando tomar algumas decisões e nem sempre conseguindo equilibrar. Então, em algum momento, saio sim do meu lugar e vou lá de mãe da mãe e fico trazendo algumas questões. Aí, daqui a pouco, eu percebo que isso não ficou leve e eu preciso voltar para o meu lugar de filha. Então, e me recolocar ali diante daquele processo, daquela situação. Mas isso, assim, isso também é um desafio para toda a minha família, que está me apoiando e me auxiliando nesse momento. Vou seguir cuidando deles com muito amor, o tempo que for necessário. Vou, de vez em quando, cometer alguns erros e me desalinhar, me desequilibrar esses dois relacionamentos, né, que às vezes ficam conflituosos. Mas, graças a Deus, eu tenho auxílio de pessoas especiais que estão junto comigo nessa caminhada, né? E aí vem a questão das pessoas me dizem assim: "E como que tu cuida deles e tu ainda consegue ter 2 trabalhos?". É leve para mim, hoje estar aqui no meu espaço, atendendo outras pessoas e conseguindo ajudar elas a resolverem alguns problemas da sua vida. Porque tem alguns problemas da minha vida que eu não consigo resolver. Então, aí eu conto com o auxílio de outras pessoas para me auxiliarem, né? E ao mesmo tempo que eu estou auxiliando outras pessoas, e eu acho que isso fica equilibrado, fica mais leve. No que eu já consegui vencer, eu posso auxiliar outras pessoas. Naquilo que eu ainda estou trilhando e evoluindo, me perdendo de vez em quando,
eu conto com a ajuda de outras pessoas para me auxiliar também, isso é evolução, né. Eu acho que é isso. Michele, o que que as pessoas, olham as redes sociais, veem a Michele, mas não imaginam que acontece nos bastidores? Eu acho que um pouco disso, né, que eu trouxe anteriormente, que é essa questão de desafios, porque nas redes sociais a gente posta ali as coisas boas que a gente está vivendo. Eu, inclusive, como falei também numa outra pergunta, eu não gosto de postar muitas coisas que eu estou fazendo, porque ainda acho que a gente não precisa mostrar tudo, né? Não precisa mostrar que está desfrutando de alguns privilégios, né? Isso ainda não é leve para mim, para algumas pessoas aí tá tudo bem quem faz, mas também não me sinto, olha a ambiguidade, né? Também não me sinto à vontade de ir lá nas redes sociais falar dos meus problemas, de trazer algumas questões, de trazer esses desafios que a vida me traz. Então, o que eu trago ali no Instagram é um pouquinho do trabalho, bem pouquinho. Agora vai melhorar, porque vou trazer um pouquinho mais, né? Porque não dei conta sozinha e precisei de ajuda, eu acho que é sobre isso. Então, vou trazer um pouco mais, mas a Michele dos bastidores é uma Michele que passa por dias bons, dias ruins. É uma Michele que comemora bastante cada conquista e cada detalhe. É uma Michele que de vez em quando está insegura, que tem um dia que se acorda se achando linda, maravilhosa, que isso faz parte do ciclo feminino, e aí daí uma semana tá se achando gorda, horrorosa, feia, e que precisa conversar com ela no espelho e dizer assim: ontem tu tava te achando bonita, o que que mudou de ontem para hoje? Nada. Então tu deve te continuar bonita. E aí eu fico pensando assim. Então é uma Michelle que conversa muito com ela no individual, assim, e fica tentando se convencer. E alguns dias tem muita facilidade de vibrar positivo e ai, tô plena, próspera e feliz, o dia vai ser maravilhoso, e no outro dia acorda e diz assim: que dia horroroso. Eu tenho isso e isso para fazer, mas não sei o que, sabe? E já começa vibrando no negativo e tem que fazer um esforço tremendo para mudar essa energia. É o que nós todos somos, né? Uma pessoa cíclica, que passa por várias coisas, eu acho que é isso. Ai, amei, muito bom. Teve algum instante que tu duvidou de ti mesma? É todo o tempo. Todo o tempo. Então, para poder dar esse passo assim da sala, eu juro para vocês que eu tenho certeza que eu tava assim, ó, amparada energeticamente, vamos se dizer assim, para tomar essa decisão, porque foi muito legal, que eu decidi. Olhei 4, 5 salas no mesmo dia, decidi por essa. E aí eu ainda disse, ai, mas para mim alugar essa sala, eu precisava do estacionamento aqui na frente. E aí eu fui lá no prédio que eu pensei. Perguntei se tinha e o rapaz disse, não, a gente não aluga. Tá. Aí quando eu gostei da sala, falei com uma pessoa da imobiliária, ele disse assim, mas eu precisava do estacionamento próximo, porque nós fizemos atendimentos até tarde, às vezes sai meia-noite, daqui não tinha como ir para lugar longe, né? E aí ele disse, mas eu tenho estacionamento no prédio na frente. Eu, oi? Então, assim, ó, aí o universo ele vai te dando alguns sinais, tu tem que estar pronta para encarar os seus medos, as suas dúvidas, as suas dificuldades e com medo. E aí eu acho que esse momento, assim, dessa sala, desse novo espaço, desse sonho de ter o meu lugar, né? Ele me traz muito disso, assim. Tem insegurança, tem medo, tem, o tempo todo. Acho que não vou dar conta? Acho. Mas eu vou com medo mesmo. E as coisas vão dando certo. E foi assim a minha vida toda, né? Vai com medo, faz. Eu tenho a certeza que eu não tô sozinha, que eu tô amparada. E a gente precisa só mudar a vibração e a energia para escutar aquela vozinha do bem que está do nosso lado todo o tempo, nos intuindo, nos auxiliando, porque nós mulheres vivemos muito na energia do masculino, do fazer, do dar conta, resolvedora de problemas, e paramos de escutar a nossa intuição. E faz um tempo que eu comecei a me reconectar com esse feminino do sentir.
Então, hoje mesmo, quando tu me convida para vir, né, conversar, porque essas perguntas eu não sabia nenhuma delas, se soubesse eu ia tentar já ter organizado umas respostas, a gente fica com medo, mas aí diz assim, vai que vai dar tudo certo. E aí eu vou aprendendo a escutar essa vozinha do vai que vai dar tudo certo, faz o teu melhor, deixa de querer ser perfeccionista, de achar que tu dá conta de tudo, deixa de querer, né, ser essa pessoa perfeita, porque tu não é perfeita mesmo, sou imperfeita, vou continuar sendo, não vai ser numa vida, né, nessa vida que eu vou conseguir chegar lá no estágio, tá tudo bem, dou o meu melhor, faço o meu melhor e se der errado é porque tinha que ser, porque tem outra coisa diferente para acontecer, tudo é aprendizado e aí eu tô indo, com medo, mas eu tô indo. Tu é uma pessoa corajosa? Eu sou. Eu acho que eu sou. Depende do tipo de coragem, o que que tu considera coragem. Se for para andar no parque de diversões, aquele negócio de virar de cabeça para baixo, de se jogar da torre, essas coisas assim, a minha coragem é zero, péssima, não posso nem olhar as pessoas fazendo. Eu demorei, eu acho que 2 anos, para vocês terem uma ideia, eu demorei 2 anos para me animar a dar um pulo na minha piscina, que ela tem 1,60 m, porque eu não conseguia não ter algo sólido embaixo dos meus pés. Então, assim, ó, para dar um pulinho, e não era um ponto, porque esse ainda não consegui, era um pulinho de pé na piscina. Mas assim, eu comemorei tanto quando eu fiz, e eu juro para vocês que quando eu tô indo para entrar na piscina, eu ainda preciso fazer um esforço para dar aquele pulinho. Por quê? Uma pessoa, pé no chão, não sei, tenho medo. E aí, então, eu me desafio de vez em quando, mas tem alguns desafios que não fazem sentido para mim, tipo, parque de diversões, aquele negócio, andei uma vez no Enterprise, cabeça para baixo, fiquei 1 mês com meu cérebro virado. Então, tem coisas que não fazem sentido, mas o pulinho na piscina eu fiz questão. E já consegui até pular num rio que a gente foi fazer, depois do pulinho na piscina, a gente foi fazer raft em Três Coroas, uma experiência maravilhosa com a família. E aí eu me animei, depois que eu já tinha treinado na piscina, a pular no rio e foi uma experiência incrível. Então, algumas coisas a gente merece, precisa se desafiar e ser corajosa. Mas para outras coisas da vida eu sou corajosa sim. Sou corajosa até demais. Amei, amei. Que história da tua vida tu acha que tu poderia compartilhar e que pudesse auxiliar outras mulheres? Agora me chegou uma história diferente da que eu contei. Eu tinha pouco tempo que eu tinha ganho o João Miguel. Ele não tinha 2 meses de idade. Ele tinha 1 mês e meio quando me chamaram no concurso do banco. E, poxa, um concurso. Eu já tinha aberto mão de um outro concurso, eu tinha passado no concurso da polícia, da Brigada Militar, e eu tinha desistido depois de ter passado na prova teórica, ter feito os exames e tudo mais, eu acabei desistindo. Acho que tá tudo bem, não era para mim ser policial, e uma carreira militar não combinaria mesmo comigo. E, e aí, então, eu estava aguardando esse concurso, eu nem esperava mais ser chamada, porque já fazia um tempo que eu tinha feito, estava fazendo, terminando a faculdade, fiz durante a faculdade, eu sou formada em educação física, e me chamaram no concurso, o João Miguel tinha 1 mês e meio. E aí, assim, ó, eu tinha acabado de me formar, recém-parida, né, um bebezinho recém-nascido, um casamento novo, zero dinheiro, acabou minha bolsa, eu era bolsista, eu trabalhei em vários projetos durante a faculdade, e eu precisava de dinheiro, me chamaram no banco, eu não pensei 2 vezes, aonde me chamarem eu tô indo, eu vou assumir esse concurso. Então eu acabei assumindo no banco em Caxias. Eu saí de Pelotas e fui para Caxias. E o João Miguel, então, entrou numa escolinha, faltavam 3 dias para ele fazer 2 meses. E aí, nós que somos mães, já vem aquela coisa. Mas assim, eu não tive dúvida nenhuma que era uma decisão que eu precisava tomar, né? Por quê? Eu refleti bastante assim nas oportunidades, deixando claro que o banco me ofereceu de me chamar depois dos 4 meses, quando ele já tivesse maior, se comprometeram de me chamar numa nova vaga, porque eu não estava entrando na vaga que eu tinha feito a seleção. Eu fiz para Pelotas, aqui ainda tinha pessoas na minha frente para serem chamadas, e eu entrei no concurso pela geral, como a gente chama, né? Então eu fui para um processo lá de escolhas de vaga em Porto Alegre. Tinham algumas pessoas na minha frente para escolherem, que escolheram Porto Alegre primeiro, e aí eu fui a próxima depois,
a fazer a escolha e eu já tinha saído daqui pensando em Caxias. Por quê? Caxias é uma cidade grande, a segunda maior agência do banco, do Banrisul, é em Caxias. E eu imaginei que, assim como sempre tinha muita gente esperando para vir para cá, que para Caxias também ia ter. E que se eu entrasse numa vaga do interior, eu ia demorar muito mais tempo para vir embora. Então, quando me chamaram, me perguntaram, eu disse, eu quero a vaga de Caxias. Consegui uma escolinha, morei 6 meses em Caxias com o João Miguel. E ele foi incrível, meu bebezão maravilhoso. Ele era um bebê bem grande, quietinho. Ficaram com ele na escolinha. Era um desafio para mim sair do banco para dar uma mamar. Era leite jorrando e vazando para tudo quanto era lado. Um frio de Caxias no inverno. Agora, em junho, dia 18 de junho, eu fiz 18 anos de banco. Então, eu comemoro sempre os meus aniversários de banco junto com o João. Esse ano ele fez 18 anos e eu fiz 18 anos de banco. É um outro momento marcante na minha vida. Foi a primeira vez que eu comemorei meu aniversário assim de banco também. E eu olho para trás e digo, eu faria tudo de novo. Eu não me arrependi. Me sinto corajosa. Tive o apoio do meu marido, tive o apoio da família e tive o privilégio de conseguir, em pouco tempo, voltar para Pelotas, porque os projetos que eu trabalhei na época da universidade, eu coordenei alguns projetos junto ao Ministério da Cultura, junto com a minha professora, eu mesma sendo acadêmica, e nós tínhamos ganho um edital novo do Ministério da Cultura, e para esse edital ser executado eu precisaria estar aqui, e era um projeto muito lindo, um ponto de cultura da universidade, né? Então, graças a esse vínculo com esse projeto, eu consegui com mais facilidade também voltar para Pelotas. Foi um trabalho bem legal, que foi muito significativo para mim. E aí eu consegui voltar para Pelotas com apenas 6 meses. E todo o fato que eu sei que o Recursos Humanos do banco enxergou de eu ter saído e ter sido uma funcionária que eles não queriam que eu voltasse, eles queriam que eu ficasse, queriam me promover, me tornar gerente de contas com menos de 6 meses de banco. E para mim não voltar, e eu escolhi voltar, eu escolhi a minha família, eu escolhi trazer meu filho para perto dos meus sogros, foi a melhor escolha que eu tive na minha vida, de deixar ele ter aquele momento com eles partiram cedo, mas a gente teve aqueles momentos em família, assim, era o primeiro neto, então é uma escolha que eu faria de novo, eu iria de novo para Caxias, eu fui recebida por amigos carinhosos lá, morei 2 meses na casa deles, e conheci pessoas incríveis, tive uma rede de apoio de amigos e colegas do banco. Então, eu faria tudo de novo, assim. Olha que lindo. A vida entrega pra gente aquilo que a gente dá, né? E hoje, como é que eu descrevo que tu me recebeu? Né? Tu descrevendo como tu foi recebida em Caxias e como eu descrevo que eu fui recebida em Pelotas. Da mesma forma que tu ganhou lá, hoje tu. Que lindo, muito obrigada, amiga. A gente está assim caminhando pro final, né? Sei lá eu quanto tempo a gente já está aqui batendo um papo, eu acho que a gente ficaria muito tempo conversando. Mas as duas últimas perguntas. Uma palavra que define a Michelle. Amor. Eu acho que essa é a minha palavra. Oh, eu achei que ela ia dizer coragem agora, porque eu achei o máximo as histórias sobre coragem, né? E se tu pudesse deixar uma frase, tá? Que as pessoas pudessem lembrar da Michelle no futuro. Quem foi a Michelle? O que tu deixaria escrito? Eu deixaria escrito para a gente amar como se não houvesse amanhã. Uma frase tão corriqueira, tão comum, Amém. né? E para acreditar no potencial, para acreditar que nós viemos aqui para crescer, que a gente pode ser feliz, que a vida ela não é uma constante, uma linha reta, mas que nós merecemos ser felizes enquanto a gente está trilhando essa jornada, a gente pode ter uma vida mais leve, nós precisamos parar de julgar os nossos pais, nós precisamos liberar aquela dor que a gente ainda carrega para a vida se tornar mais leve. Nós temos ainda muitas questões assim que acabam pesando na nossa vida adulta, daquela criança lá que precisa ser acolhida de algo que faltou. Então, eu diria para eles também que os pais não são super-heróis, que nós precisamos enxergar eles como pessoas, como humanos, e que eles falharam, que eles nos deram o melhor que a gente podia, o melhor que eles podiam,
e que cabe a nós aceitar, receber, honrar, agradecer, que quando nós nos tornamos pais, a gente percebe o quanto a gente falha também, o quanto a gente gostaria de fazer diferente, muitas vezes a gente não consegue. E é isso, assim, é amor, é perdão, é expansão de consciência. Tá, agora tu definiu uma palavra, uma frase, né? Porque eu pedi uma frase e ela discorreu um livro. Ai, a pessoa fala pouco, né? Amei, ó, amei. Uma frase, uma única frase. Amor. Não tem muita frase, assim, é liberação do fluxo do amor. Eu acho que esse é meu slogan. Ótimo, adorei. A gente liberar o fluxo do amor. Que o amor precisa fluir. Nós viemos para amar, para ser amado, e é isso. Michele, quero te agradecer por tu ter topado, tá aqui. Foi maravilhoso, foi leve, foi divertido, foi descontraído. E que tu tenha um momento de pausa com um mimo para quem participa do nosso podcast. Ai, amei! Uma pausa para um cafezinho! Olha que lindo! Olha que perfeito meu presente. Agora eu vou poder passar um cafezinho para mim, assim, exclusivo. Adorei. E ainda de coração, hein? É, olha aí, ó. Tua palavra é coração, né? Ai, pausa para um cafezinho, amei. Que lindo! Vamos tirar uma mensagem aqui do pausa que move, vamos ver. Ver o que sai. Eu vou no rosinha, acho que tem 2. Opa! Pode ser 2? É, eu acho que... Vamos lá. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Eu tirei essa mensagem no dia do nosso encontro, aquele. Que me trouxe até aqui. Porque foi quando tu me convidou pra gente fazer esse podcast. Uau! Eu tenho até a foto da mensagem. Eu amo essas... Tá tudo conectado. Eu amo essas respostas que o universo nos entrega, sem que a gente... E vamos ver a outra. Quem quer colher rosas deve suportar os espinhos. Um minuto de silêncio pros espinhos, porque a gente só quer a rosa. É muito amor, né? Os espinhozinhos que a gente desafios da vida, a gente vai lá, dá uma espinhada, dá uma lambidinha no dedo, tá tudo certo. Eu queria te contar que esse ano eu comecei a fazer academia bem cedo. Graças ao teu incentivo, eu nunca me imaginei na academia, quase de madrugada, meditando. Então, assim, ó, tu é uma mulher que inspira. E as tuas histórias também nos inspiram. Gratidão por esse momento, por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida contigo. Mas a tua vida é muito importante para nós também. Ai, amiga, obrigada. Nossa, que lindo.